tiver a mesma meta, né, o atacante do Atlético, de fazer 30 gols na temporada, só no sábado ele já fez 10% dessa meta, né? Abriu aí a vitória do Atlético com 3 gols no primeiro tempo. O Atlético goleou o Rio Branco lá em Paranaguá. O Fernandinho ainda fez mais um com a assistência do Pablo. E o Atlético larga na liderança do campeonato pelo saldo de gols. O Atlético tem 3 pontos e 4 gols de saldo, é um dos critérios de desempate. O Operário é o segundo colocado com 2 gols de saldo. E o Atlético, acima de tudo, me parece, o Alexandre Senechal, que saiu satisfeito pela vitória que foi muito convincente no sábado, não é isso? É verdade, Linhares. A gente tava lá em Paranaguá, naquele calor, com chuva, até com o episódio do spray de pimenta ali que caiu nas cabines. Você e o Dal que sofreram bastante com isso, até depois dá pra registrar também um episódio lamentável que aconteceu por lá. Mas quem viu o jogo nos primeiros 15 minutos não imaginava que o Atlético sequer vencesse o jogo, porque o Rio Branco começou em cima, começou pressionando bastante. O time do agora técnico Paulo Turra pareceu muito nervoso no início. Só que após o primeiro gol do Atlético, a gente tem até as imagens para quem tá acompanhando a gente ali no YouTube, as imagens dos gols do Atlético ali na estradinha. A gente tá vendo ali agora o terceiro gol do Pablo, né? O Pablo resolveu no primeiro tempo. Como eu tinha dito na abertura, chegaram 3 bolas no centroavante do Atlético no primeiro tempo. Ele guardou as 3, mostrando uma calma. Até teve um gol, né, Dal, que ele fura, né, na primeira tentativa e depois ele consegue... O Vitinho fura, ele fura, daí ele consegue chutar de novo. Pra você ver como a defesa do Rio Branco tava completamente perdida naquele lance, né? É verdade. Quando tava 0x0 ainda, o capitão Renato, camisa 3, acabou se machucando e parece que isso fez diferença, né? Porque o Rio Branco não se achou mais depois daquilo. E o Pablo resolveu a parada logo no primeiro tempo. Saiu pro intervalo, o Atlético vencendo por 3x0. Tivemos ainda o gol do Fernandinho com o passe do Pablo na segunda etapa. O Atlético começa com os titulares, com o time principal pela primeira vez em 6 anos do Campeonato Paranaense. Já dá mostras da sua força, do elenco que chegou até a final da Libertadores passada. E o Paulo Turra, técnico, agora sim técnico do Atlético, né, efetivo, depois de assumir no lugar do Filipão, que virou diretor técnico, falou também um pouco sobre o jogo e disse que tá confiante aí com esse Paranaense para chegar ao objetivo título com o time titular desde o início. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, ia ser um jogo muito de competição, um jogo muito de corpo a corpo, que nós tínhamos que no mínimo nos nivelar nesse aspecto, porque a gente sabia que a nossa qualidade, o nosso padrão tático, o que nós trabalhamos durante essas 14 sessões de treino que nós tivemos, a gente sabia que ia dar certo. E foi isso que aconteceu. Trabalhamos, tivemos muita brigas individuais, muito confrontos, muito enfrentamentos, o campo muito difícil, mas os jogadores foram muito inteligentes e capazes. Rapidamente se ambientaram no gramado e fizemos os gols. Diga-se que eu fico muito orgulhoso e fico muito feliz que foram todos gols que a gente trabalha. Chega no fundo, cruza, ataca espaço. E foi isso que aconteceu, então eu estou muito feliz. Lógico que é o primeiro jogo, mas é sempre bom, vocês sabem disso, é sempre bom um treinador estrear no campeonato com uma vitória fora de casa, com uma goleada e principalmente por esse ambiente todo que a gente sabia. Então o Atlético fazia um tempo que não estava jogando com a sua equipe principal, então conseguimos esse bom resultado e a gente está muito feliz, mas sabendo que quarta-feira já tem outro jogo. Chamou bastante atenção o Paulo Turra dizendo dos treinamentos até, né, Janaína e Dalk. O Atlético vai trabalhar essas jogadas pelos lados, né? Tem essa intenção e foi isso que tentou mostrar e como o Paulo Turra disse, foi isso que deu certo, que eles trabalharam. Então eu queria uma avaliação também de vocês aí sobre essa estratégia do Atlético de trabalhar assim, apostar bem nos pontas e mantendo, né, a base e a estrutura do time do ano passado também, né? A forma de jogar. Com certeza, isso faz muita diferença, né? O Atlético há quanto tempo não começa uma temporada com o time principal ali à disposição. A gente viu no começo da partida, o Atlético teve um pouquinho de dificuldade, o Jobson até mandou uma bola na trave, né? Deu aquele tava 0x0 ainda, sufoco, né? ainda a gente tava tentando desenhar a partida. Depois o Renato também salvou, o Lucas Macanhã, né? O Canóbio teve oportunidade, acabou perdendo, não estava muito bem na partida. E aí quando o Pablo faz o gol, parece que muda o jogo, né? O Atlético consegue realmente mudar a cara da partida.
passa a dominar, muda o ritmo da partida e o Pablo traz uma tranquilidade. É gol de centroavante, né? É gol de cara que decide mesmo. E eu acho que além de tudo isso, né, de ter a qualidade, claro, do Pablo como oportunista nesses momentos, de estar no lugar certo, de fazer o gol, ele é um cara que tem uma representatividade muito grande com a camisa do Atlético, né? Aquele cara que parece que entra ali com o coração batendo mais acelerado, como torcedor também do Atlético. Então eu acho que isso também faz a diferença, essa identidade que ele tem com o clube, de defender a camisa mesmo com muita raça e com muita vontade. O lance do gol com toda certeza muda o jogo. E para vocês terem uma noção, né, para quem tá ouvindo, para quem não assistiu o jogo, o Atlético terminou o primeiro tempo vencendo por 3-0 com 36% de posse de bola e apenas 33 passes concluídos. Muita ligação direta com o Pablo, Muita ligação direta. Principalmente quando tava 0-0 principalmente muito erro no geral. E o que me chamou a atenção, assim, eu tava narrando o jogo e de repente o Terans pegou na bola e eu, assim, me veio na cabeça, né? Eu não tinha narrado o nome do Terans na partida ainda. Sim. E foi uma jogada que ele ganhou numa disputa ali no meio campo. Ele chegou cara a cara com o goleiro e quase saiu o primeiro gol do Atlético. Ali mudou o jogo. E ali o Terans entrou no jogo. E foi ele também um dos... o Pablo tem o mérito de ter feito os 3 gols no primeiro tempo, mas o Terans estava sumidão até naquela fase de domínio do Rio Branco, né? Nos primeiros 15 até os 20 minutos ali. Aí quando o Terans cria essa primeira oportunidade, o Atlético parece que conquista a confiança também na partida. O time estava sofrendo um pouco ali, não estava com dificuldades de chegar na área do Rio Branco, e a partir desse lance, acho que foi um lance emblemático no jogo. Essa participação do Terans, o gol que ele perdeu, mas a partir dali o Atlético tomou conta e dominou a partida dali até o final e conquistou a vitória facilmente. E a questão da ligação direta, né, do chutão pra frente, no geral, ele é bem explicado porque com cerca de 10, 15 minutos começa a chover, né? E o gramado já não tava muito bom. O gramado... A grama muito alta muito lá em alta. Paranaguá. Eles muito exigentes, o gramado tava bom. Não Tava ali. não tá. Você precisa ver a quantidade de lama que saiu no meu tênis lá, viu, da transmissão. Você não viu como é que foi lá em Cascavel, né, Mas Linhares? você tava fora do campo. Fora do campo, o gramado não precisa Não tá precisa bom, ser bom, né? Não, mas lá dentro Graças dava ali pra dentro. ver. Mas a estradinha, historicamente, tá tem um lá, gramado velho. bem prejudicado. E com a chuva que caiu, né? Porque deu uma pancada de chuva, aí parou, aí depois choveu de novo. É que vocês não estavam na estradinha no gol do Matossas, lá em 1995, 96, alguma coisa. Lá sim o gramado tava ruim. E o Matossas fez o gol. Agora ontem tava um espetáculo o gramado. Verdinho, não tinha buraco, não formou poça de água durante o jogo. Porque não deu tempo, né, de chover tanto. Mas, porque o gramado tava bom, a drenagem tava funcionando. É que você viu o Cascavel, daí você tá comparando, né? A imagem do jogo do Cascavel Sim, o ficou Cascavel. muito... Piscina. A piscina mesmo, né? Ficou muito marcada, né? Falando em Atlético, só deixar registrada aqui a mensagem do Lucas Pedro, ele manda pra gente, super animado, empolgado com a fase do Atlético, tanto o time principal, o time que tá disputando o Campeonato Paranaense, como os garotos também, né? Boa tarde, nação rubro-negra, feliz da vida com meu Furacão no profissional e no sub-20, eu amo esse time, sou torcedor desde 97. Lembrando que o Atlético na Copinha conseguiu uma virada espetacular pra cima do Grêmio, né? E tá classificado para as oitavas, inclusive hoje entra em campo contra o Floresta do Ceará, 5h15 da tarde. O Atlético aí que fez uma grande partida também e agora é mata-mata, né? Decisivo, precisa, cada jogo é uma decisão, é uma O Atlético final. aplicou a lei Linhares Júnior lá na Copinha, 2-0 é um placar perigoso, Eu né? aviso, E foi, né? Eu sempre sou aviso. adepto dessa lei, viu, Linha? Mas a gente encerrou a transmissão, tava 2-1 pro Grêmio ainda, né? Tava 2x1 pro Grêmio. Mas Aí daqui eu a cheguei pouco- em casa e falei, gente, o Atlético virou. Pois é. 3x2. Quando a TT deu o placar no plantão esportivo, o Linhares falou no ar isso, né? Olha lá, o Atlético tá perdendo 2x0, mas 2x0 é perigoso, eu lembro disso. Vai apostar na mística do placar perigoso, que é o 2-0, né? Então... Só não Agora- deu certo lá em Paranaguá, né? Porque o Linhares comentou, ó, 2-0 e tal. Mas Aí lá daqui a pouco, logo em seguida, o Pablo já fez o terceiro, já acabou. O Pablo sabia do risco e já meteu logo o terceiro. E aí tem que ser assim, ou você segura 1-0 ou faz o terceiro. Você não pode achar que o 2-0 já resolveu. Exatamente. Então esse é o perigo do Agora é placar só um de 2-0. ponto, se o Pablo começou bem, o Canóbio começou mal. É verdade. O Canóbio perdeu várias e várias chances, né? Podia ter dado assistência, que ele errou um passe que era 3 do Atlético contra 1 do Rio Branco. E ele perdeu um gol na cara que já tinha passado por todo mundo a bola, era só ele.
e ele chutou errado. Parecido Né? A bola meio com que o lance, bateu nele. Parecido com o lance do terceiro gol do Pablo, né? Sim, que a bola bateu. A diferença foi que um fez e o outro Exatamente, perfeito. Falando em Pablo, então, o Pablo também falou sobre o jogo ali na coletiva de imprensa depois da partida, ao microfone da Jovem Pan News. Feliz que eu tenho 2 grandes centroavantes, cada um com suas características, mas cada um dando a resposta que é fazer o gol. O Pablo, principalmente porque é uma referência do Atlético Paranaense, é um jogador com uma história linda dentro. Esse era o Paulo Turra, vamos agora sim. Pablo, falando sobre o jogo aqui do Atlético ontem. Estou muito feliz com os gols, surgiu as oportunidades, estava frio para fazer os gols, eu acho que isso é o principal, muito feliz, claro que isso vai aumentando a confiança, primeiro jogo nosso oficial da temporada e sair com uma vitória foi fundamental e ter marcado muito mais. A gente sabe da dificuldade que será também o jogo lá em Maringá e temos que estar muito bem concentrados para buscar mais uma vitória. Nosso objetivo é ser campeão do campeonato, a gente primeiro tem que se classificar para as finais, consequentemente precisamos vencer os jogos para somar esses pontos e depois pensar na próxima fase. A gente sabe que o clube é um clube gigantesco, finalista de Libertadores, vice-campeão, que jogará Libertadores esse ano, jogará os torneios importantes do Campeonato Brasileiro e do cenário daqui da nossa América do Sul. Então a gente sabe da responsabilidade que a gente tem com esse campeonato paranaense e a gente sabe que todas as equipes que vão querer enfrentar o Atlético dando a vida, tentando buscar as vitórias, a gente tem que estar muito concentrado, muito focado em cada jogo. Faz quanto tempo que a gente não vê o Atlético Paranaense entrando num estadual com esse discurso, né? Queremos o título, vamos isso buscar. Que eu ia comentar. É importante pra gente, né? Surreal. E só antes de você comentar, já não dá um dado aqui do Pablo, foi apenas a segunda vez na carreira dele que ele fez 3 gols numa partida, e logo os 3 no primeiro tempo, né? A primeira tinha sido em 2021 com a camisa do São Paulo, quando o Pablo fez 3 e deu uma assistência, assim como sábado, nos 9-1 do Tricolor, em cima do 4 de julho pela Copa do Brasil. Um raro momento no São Paulo, né? Verdade. De Piripiri, né? Esse mesmo. O famoso 4 de julho de Piripiri. O Pablo que marcou o 14º gol dele desde a volta ao Atlético, né? São 100 gols na carreira, sendo 45 com a camisa do Furacão. Tem uma mensagem, olha só, Linhares. Aqui é o Wendel Martins, sou narrador de futebol, que honra conhecer vocês pessoalmente e reencontrar os amigos. Sou do SIC, mas no momento estou almoçando, no intervalo do trabalho, ouvindo vocês. Detalhe, hoje é o meu aniversário. Parabéns, Wendel Martins, tudo de bom pra você.